Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Quem não é inscrito aí, se inscreva, porque hoje nós vamos aprender sobre o tema aí, sobre como escrever um livro, né? Eu vou pegar assim um exemplo meu mesmo, né? E o tema é como escrever um livro para você que dá palestras online, grava podcast. Ou, por exemplo, você que prega, dá curso, né? Vou pegar meu exemplo aqui, ó. Vou partir do zero. E eu quero dizer que a primeira coisa que você pode fazer é o seguinte. Vamos aqui fazer um exemplo, né? Você pode fazer o seguinte, ó. Como primeiro ponto, você pode vir aqui na inteligência artificial e vamos supor, se você não tem nenhuma ideia e você quer uma direção, eu vou pegar um tema aqui de um discurso meu, né? Acordai adormecidos. Foi uma pregação que eu fiz. Então vou chegar aqui no ChatGPT ou qualquer outra inteligência artificial que você achar melhor, Grok, Gemini, e dizer o seguinte: eu quero escrever um livro sobre o tema Acordai adormecidos, baseado na Bíblia. Crie um esboço com... Você pode colocar 10 capítulos, né? Mas 15 capítulos. 15 capítulos. E com introdução, dedicatória, espaço para ficha catalográfica, introdução, desenvolvimento e conclusão. Aí o que ele vai fazer? Ele vai criar um esboço. Olha lá, um esboço de livro. Capa. Exemplo, né? E ele mesmo cria a capa no tamanho 16x23, que é o mais usado, né? Olha lá, folha de rosto. Isso aqui é bem fraquinho mesmo, esse esboço, essa ideia aqui, ó. Você pode copiar. Se você não tiver ideia nenhuma, aí você mesmo vai desenvolvendo aí cada capítulo com suas pesquisas, né? E assim por diante. Olha aí, ó. Um esboço geral, até com bibliografia, ó. Então você pode fazer isso, escrever na mão, ou você pode fazer o seguinte. Me siga. Eu vou pegar, não vou escrever um livro, mas eu vou fazer como se eu escrevesse. Você pode seguir esse exemplo, né? Você que grava podcast, você que dá palestras online ou palestras gravadas. Um exemplo, eu vou pegar esse aqui, né? Acordai ébrios e adormecidos. Eu vou clicar aqui para puxar o link. Eu venho aqui, puxo o link. Venho aqui no notebook LM. Indico a fonte. Olha só o que ele vai fazer, ó. Então, uma vez que você indicou a fonte, quando você clicar aqui, ó, olha o que ele vai fazer. Ele vai puxar todo o texto que foi falado, ó. Toda a pregação. Louvores, tudo. Só que aí você tem que, como é que se diz, você pega o texto aqui, vou pegar esse texto todo, né?
E todo o texto que foi falado aqui nesse vídeo está aqui, ó. Todo o texto. Vamos supor, eu fiz uma pregação, né? Então eu vou pegar esse texto aqui, através do notebook LM, né? Vou vir aqui abrir um arquivo. Aí vou colar ele aqui. Olha só quantas páginas deu de texto daquele vídeo, ó. 16 páginas, né? Mas eu vou pedir o editor para localizar quanto que eu entro aqui, né? Estou Carlos. Ele vai localizar aqui para mim. Aonde que o povo me chama para falar, porque tem um louvor antes, né? Então bem aqui, ó. Isso aqui é a Santa Ceia. Vamos identificar aqui onde eu comecei a falar. Aqui, ó. Eu quero identificar aqui onde que eu comecei a falar. Quero identificar aqui quando foi que eu comecei a falar. Pera aí. Aqui não foi. Lembrando, pessoal, que isso aqui é só um exemplo, né? Foi bem por aqui, ó. Beleza, a partir daqui eu comecei a falar, né? Então eu vou tirar o texto anterior todo, né? Que foi louvor, que foi apresentação no culto. Vou deixar só a minha parte. Que eu falei, tá dando 7 páginas. É um exemplo. Você pode pegar várias palestras, ou uma palestra muito grande, entendeu? Então vamos lá. Então só vou ver aqui onde delimitar o texto. Só identificar aqui mais ou menos onde eu parei.
Aí vamos supor que é, pera aí. Pô, vou cortar o texto por aqui, né? Um exemplo. Aí eu peguei, tirei o texto, sobrou aqui, vamos supor, vou salvar, né? Aqui, acordai. Vamos ver um outro lugar aqui mais tranquilo. Na pasta documentos, vou criar uma nova pasta. Livro Acordai Adormecidos. Exemplo. Acordai Adormecidos. Livro. Exemplo, né? Então eu salvei aqui. Aí, esse conteúdo todo aqui foi eu que falei, né? Então é um conteúdo original. Mas ainda está como uma pedra bruta. E aí o que você vai fazer? Vamos supor que aí você vem aqui, seleciona todo o texto. É bom você criar uma skill, né? Não sei se você entende isso aí, depois você pesquisa. Mas aí você pode vir aqui no Cloud e diz o seguinte para ele, ó. Edite o texto abaixo e corrija a gramática, concordância verbal e nominal e adapte o texto para um livro. Você pode, por exemplo, falar assim, ó, crie dentro do conteúdo apresentado de forma original, delimite os capítulos, né? Introdução, conclusão e assim por diante, entendeu? Eu estou fazendo aqui o geral para você ter uma ideia. Então, edite o texto abaixo e corrija a gramática, concordância verbal e nominal e adapte o texto para um livro, respeitando o estilo do texto homilético, dissertativo, narrativo, pedagógico. Aí eu pedi para ele adaptar o texto para um texto de livro, né? Eu vou colar aqui, ó. Colei. Aquele texto que eu tirei do meu sermão. Aí eu colocar aqui no Cloud é o melhor, né? Eu falo assim, ao final, coloque todo o texto corrigido em um arquivo docx e deixe-o disponível para download. Olha só o que ele vai fazer. Tirei o texto lá do meu sermão, aqui no notebook LM, né? Agora eu vim aqui no Cloud, olha só o que ele vai fazer, ó. Ele vai pegar, vai adaptar, respeitando. É claro que eu criei uma skill, né? Depois você pesquisa o que é isso. É skill Ghostwriter. Que é o meu jeito, a minha escrita. É quando você pega um texto grande, você escreve e pede para ele criar uma skill em cima daquilo, respeitando o seu estilo literário. Aí ele vai criar uma skill, ele vai criar uma capacidade, né, dentro do Cloud, respeitando
a sua forma de escrever, né? Porque cada pessoa tem uma digital, uma forma de escrita, né? E aí eu pedi nessa correção para ele editar o texto, corrigir a gramática, concordância verbal e nominal e adaptar o texto para texto de livro, respeitando o meu estilo de falar, que é homilético, dissertativo, narrativo, pedagógico, né? Ou seja, eu falo com firmeza, mas o meu objetivo eu falo com sermão, entendeu? No estilo também de ensinar, né? Pedagógico. E aí eu falei, ao final, coloque o texto, corrigir, tem um arquivo docx e deixo disponível para download. Então você pode fazer o seguinte, eu já escrevi um livro, depois você pesquisa aí no link, um livro chamado Níveis do Favor de Deus dentro da Graça, com vários sermões que eu já preguei, entendeu? Eu reuni vários sermões que tinham o tema um a ver com o outro, que eu preguei sobre a graça, e fiz esse processo aqui. Você não está plagiando de ninguém. É um texto aqui que, por exemplo, eu fui orar, fui pedir direção para Deus, Deus me mostrou, né? Preguei. E o mais interessante é que esse estilo ele respeita a sua digital literária, né? Eu criei uma skill chamada Ghostwriter, em que eu apresentei um texto para ela foi lá, viu meu estilo de escrita, né? E aí todo texto que eu pego, aí, por exemplo, o sermão, quando você fala, ele é de um jeito, né? Ele é de um jeito. Agora, quando você escreve, é de outro. Mas mesmo assim continua tendo o seu DNA, entendeu? Então, olha só o que ele está fazendo. Ele pegou, né? Eu peguei aqui só o exemplo de um texto, né? Deu 7 páginas. De 7 páginas A4, né? Para cada página A4, você tem 2 páginas no tamanho de livro, que é A5, né? O formato principal e mais usado aí é o formato de 16 por 23 centímetros, que é o formato de livro mais utilizado. Então aí o que ele está fazendo aí, ó? Ele está pegando o texto, corrigindo a gramática. Ele não está fazendo outro texto, ele está pegando o texto original, entendeu? Meu, conforme meu estilo, e está corrigindo a gramática, né? Aí você não precisa nem pagar alguém para revisar teu texto. A própria inteligência artificial pega um conteúdo original teu e ela transforma o texto. Aí você pode pedir o Claude para, por exemplo, pegar vários, né, textos. Você pega lá vários sermões, ou um sermão muito grande que você fez, e pede para ele corrigir a gramática e unir o conteúdo com as suas ideias. E aí quando, por exemplo, se você quer escrever um livro de 180 páginas, então você tem que escrever 90 páginas A4. Entendeu? Você vai falando, vai unindo os conteúdos, ou então você dá uma palestra grande, e uma palestra grande de 4, 5 horas você já pode transformar num livro. Entendeu? Que dá mais de 60 páginas. Ou vários sermões, várias pregações que você pega, várias palestras, entendeu? E aí você vai unindo os conteúdos, vai extraindo o texto pelo notebook LM. Se você chegou agora e tem dúvida, veja lá como eu fiz no início, entendeu? Você extrai o texto. Depois você traz aqui para o Cláudio. Olha lá, o Cláudio corrige o português, a gramática, concordância verbal, nominal. E aqui, ó, ele até colocou um texto para mim, ó. Eu acho que ele deixou o texto corrido. Ó, colocou alguns subtítulos, né? Deus que governa a natureza para abençoar o seu povo. A morte sem dor. Veja que o texto só foi corrigido a gramática e adaptado para livro seguindo o meu estilo. Então eu venho aqui, ó, e vou refinando o texto do livro.
Então, o que que eu fiz aqui? Eu extraí o texto do... Eu extraí o texto do... Cadê? Hum... É, mas vamos ver aqui, peraí. Onde que tá esse texto? Ah, documentos, beleza. Então ele tá bem aqui, ó. Documentos, livro acordar e adormecido. Veja que aqui está o texto bruto, aqui está o texto já refinado, entendeu? Então você pode deixar o texto refinado aí do jeito que você quiser, né? Então viu que eu tirei esse texto do meu sermão de uma ideia original minha. Olha só que interessante. 7 páginas, olha só, 5 páginas, né? Deu aí, ó. A história de Israel ensina que uma lição que atravessa uma lição que atravessa séculos. Toda vez que o povo temia o Senhor e buscava a sua presença, Deus movia as forças da natureza a favor dele. O maná caía do deserto, a chuva regava a terra na estação certa, a colheita era farta, veja, ó, bem pontuadinho. E não era pouca coisa perceber isso. Nenhum homem faz chover. Nenhum homem faz uma semente brotar por sua própria força. Quando o povo obedecia a Deus, olha, viu? Ele pegou a minha pregação e adaptou, corrigiu o português, a gramática, concordância verbal e nominal. E vamos supor aqui que aqui tivesse 80 páginas, né? Você pode fazer isso aí com vários sermões que você prega. Ou então mesmo com um só sermão, uma palestra grande, um podcast grande que você dê, entendeu? Mas vamos partir do pressuposto de que isso aqui já fosse já tivesse pronto, né? Claro que tem que ter introdução, tem que ter ficha catalográfica, introdução, dedicatória, né? A introdução do texto, o desenvolvimento e a conclusão, né? Isso aí, se vocês quiserem, eu explico outro dia como é que faz, entendeu? Mas você pode usar o próprio Cloud, né, para editar isso aí. Você pode pegar um texto já escrito, entendeu? E ver como exemplo, né? Então, vamos aqui. Prosseguindo, vamos supor que esse texto aqui ele já fosse um texto pronto. Então, aí é só você vir aqui, salvar ou exportar, na verdade, né? Porque você tem que colocar o texto no tamanho de livro, né? Na verdade é formatar. Só estou falando grosso aqui para você, né? Então, ó, tamanho, aí tu vem aqui e coloca... aqui está 14 por 21, mas o mais utilizado é 16 por 23. Se coloca 14 por 21, ó, para quantas páginas foi? Ó, quase dobra. Foi para 12. Né? Mas aí se você quiser delimitar mesmo, você vem aqui. Cadê? Margens. Aí para ser livre, você tem que colocar margens espelho. A interna você tem que colocar 3. Aí de cima você pode deixar 2,5. De baixo 2,5, né? Externa 2,5 também. Aí tamanho 16 por 23. Só dá um OK aqui, ó. Pronto.
Aí já está no tamanho de livro, né? Então agora eu vou exportar. Ó, vou colocar aqui, ó. Livro Acordai Adormecidos. Publicar. Publiquei, né? Então publiquei. Lá na minha pasta já tem, vamos supor, né, que tivesse aqui 80 páginas A4, iria transformar em 160 no tamanho A4, 16 por 23. Se você tiver dúvida, só volta aí que meu objetivo aqui é só dar um geralzão aqui para você, entendeu? Então, não sei se você está me ouvindo direito, o som está baixo aqui, eu vou aumentar um pouquinho. É só para você entender direitinho aí. Então vamos supor que aqui já tivesse o livro. Aí olha só que interessante, tu vem aqui depois, tudo na inteligência artificial. Aí vou criar aqui, você pode fazer o seguinte, ó. Agora nós vamos partir para a criação da capa, né? Capa. Aí vou fazer só o grosso, só para você ter uma ideia. Se quiser outro dia eu delimito, né? Ó, crie uma capa de livro no tamanho 16 por 23 centímetros de um livro que tenha por tema Acordai Adormecidos. E aí você pede para ele colocar o seu nome. Coloque o nome do autor na capa. Aí você pode pedir para ele criar uma capa realista, uma capa simplista. Eu não vou falar nada não, só estou explicando grosso, né? Coloque o nome do autor na capa. Carlos Eduardo R. de Brito. Aí beleza. Olha só. Tu clica aqui. Ele vai criar a capa do teu livro. Aí tá vendo que ele tá criando a capa do livro? Se vocês quiserem, né, pode deixar as dúvidas aí, que à medida que vocês forem colocando dúvidas, eu vou gravando vídeos, vou respondendo, eu mesmo respondo, entendeu? Olha aí, ó, a capa linda que ele criou. Aí eu faço aqui o download. Essa já é a capa da frente do livro, né? Então vem aqui, eu coloco aqui capa 01, que é a capa da frente, né? Aí a capa de trás. Com base nesta capa, crie uma capa traseira. Aí você pode, por exemplo, pedir para ele criar a capa limpa para você colocar o texto lá na hora de você fazer a capa. Ou então, cria uma capa traseira com o resumo da obra e também o nome da obra citado na parte de trás. Olha lá, estou pedindo com base nessa capa inicial.
ele criar uma capa traseira do mesmo tamanho de 16 por 23. Esqueci de delimitar ali, né? Esqueci de delimitar ali o tamanho. Está criando aí. Olha lá, criou a capa traseira. Ó. Pronto. Essa é a capa de trás do livro. Estou dando só um exemplo, né? Você pode fazer os retoques, fazer um monte de coisa aí. Isso aqui eu aprendi tudo metendo as caras, pesquisando. Então, capa 02. Beleza. Agora vamos lá para o lançamento. Eu vou mostrar para você agora uma editora muito boa que eu uso, que é a Wiclap. Né? Eu estou dando só o grosso aqui do conhecimento para você mesmo que prega, você que dá palestra, né? Porque um trabalho desse aqui é caro pra caramba. Só para você lançar um livro é 5 mil, 6 mil reais. Então, olha só. Vamos lá. Eu faço seu cadastro aí na Wiclap. Não estou ganhando nada com isso. Mas é por onde eu lanço os meus livros, né? Aí vamos lá. Criar um novo produto. Aí você quer o quê? Apostila ou livro? Livro. Aí você vai fazer a descrição. Aí, por exemplo, eu estou aqui só usando um exemplo, né? Não digo para você que siga a risca aí, só a ideia, né? Então aqui você vai colocar o título do livro. Acordai adormecidos. Aí você, assim, para você fazer o resumo do livro, claro que é bom você fazer a partir do conteúdo, né? Exemplo, eu vou pegar aqui um exemplo. Vou pegar lá o corpo, né? O corpo do livro, né? Vamos supor que ele tivesse aí 180 páginas. Eu clicava aqui, ChatGPT, e aí eu falo, faça um resumo copy. Copy é técnica de venda, né? A pessoa vai ler o resumo e o resumo já vai direcionar a pessoa para comprar o livro. Faça um resumo copy do conteúdo do livro acima. Uma copy objetiva, resumida, em um texto corrido, sem emojis. Aí, ó, vai pegar um texto, vamos supor. Vai pegar lá, né? Olha lá, com base naquele texto lá, ó. Criou. Acordai adormecidos é um chamado urgente para todos aqueles que, sem perceber, foram vencidos pela distração espiritual e se afastam do centro da vontade de Deus. Minha pregação fala sobre isso. Então, eu já criei aqui um resumo copy. Vou colocar aqui. ISBN é opcional, não precisa. Clico no próximo. Aí, selecionar o conteúdo, né? Aí, vamos supor que eu já tinha editado já o livro. Eu estou mostrando aqui só um exemplo, né? Eu salvo sempre no tamanho 16 por 23, mas escrevam livros, aqui ó, 16 por 23, 12 páginas. Aí, continuar. Aí, capa e contra capa. Usar a primeira página, não usar. Aí, o que você vai fazer? Vai fazer o download de uma capa ou criar? Criar, porque você já pegou lá, né?
Você já tem as capas. Começar a editar. Começar a editar. Aí é simples, né? Tô fazendo rápido aqui, mas você pode fazer no seu tempo aí, ó. Upload da imagem, porque eu já tenho prática. Então vou vir aqui pegar a capa 1, que é a capa frontal, ó. Você deixou no tamanho 16 por 23, ó. Já cria o tamanho certinho. Você vem aqui, só ajusta. Capa traseira. 12 páginas não dá tamanho, né, de espessura de livro. Capa 2 é a capa traseira. Aí como é simples. Aí você tem que respeitar sempre essas linhas aqui, ó. Na verdade, ela é essa linha aqui, ó. Pontilhada, porque quando ele faz o livro, ele vem, ele corta, faz todos os cortes passando, você tem que deixar sempre passando um pouquinho. Essa linha pontilhada aí, ó. Aí olha só que interessante aqui, ó. Aí pré-visualizar o livro fechado, olha como é que ficou o livro, ó. Aí esse meio aí você pode preencher quando for mais espesso com uma tira de uma imagem. Exemplo, né? Eu vou pegar aqui e vou colocar outra vez a mesma imagem dos fundos, né? Vou colocar aqui a mesma imagem dos fundos. Aí vou colocar ela aqui só pra ela tampar aquele branco e depois clicar e enviar para trás. Pronto. Ela vai tampar. Aí você vem aqui, ó. Olha lá o livro, a capa do livro, ó. Ah, não tampou não, mas na impressão ela tampa. Só tô dando aqui só um exemplo para você entender, entendeu? Você aqui, ó. Ó. Só para tampar aquela parte lá que da parte de trás. É uma ideia, né? Depois você vem e coloca a capa aqui por cima. Da impressão, pronto. Mas saiba que na hora que for imprimir, ele vai cortar em cima dessa linha pontilhada aí, ó. Aí vamos ler. Livro fechado. Olha lá, viu? Pronto. Capa do livro, conteúdo do livro. Aí vamos supor, enviar a capa. Ele vai salvar. Mas lembre-se que você tem que fazer o cadastro na iClap. E se você conseguir lançar o seu livro e esse conteúdo somar de alguma forma, né, se inscreva no nosso canal e nos ajude, né, comprando o livro, divulgando aí. Olha aí como é que ficou. Capa. Primeira página lá, ó. Acordar. Aí você, né, é claro que você vai colocar a introdução, ficha catalográfica. Vai pesquisar direitinho. Olha o livro aí, ó. Pronto, ó. Pronto. Aí depois continuar. Aí que você, geralmente, você pode colocar em capa colorida com brilho. Eu gosto fosco. Nesse papel branco. Tem gente que coloca no creme, né? Mas eu gosto do papel branco. Próximo. Publicar e exportar. Pronto. Livro, né, publicado. Só como ele pede para publicar na Hotmart. Aí, no caso, você clica em exportar para a Hotmart, que tem uma parceria, né?
quando você tem essa parceria, e aí ele vai te conectar de uma plataforma para outra. Entendeu? Aí, na verdade, eu não vou publicar isso aqui na Hotmart, porque esse livro não... Ele só foi um exemplo, né? Se fosse, eu ia publicar aqui para você, na Hotmart, mas se você clicar em publicar só pela Wiclap, sem parceria, ele já publica e você já pode ver seus livros lá no site, né? Eu não vou... Esse livro aqui eu vou apagar ele, foi só um exemplo para você. E se você tiver alguma dúvida, né, pode fazer as perguntas aí que a gente te dá a direção. Eu quero ajudar você a escrever seu livro, a organizar, a publicar. E se esse conteúdo, né, foi de alguma forma relevante para você, se inscreva no nosso canal, divulgue. Faça perguntas que, assim que puder, eu respondo aí para você. Meu objetivo aqui foi só o de ajudar você a escrever e publicar o seu livro para você que já prega, você que já dá palestra, beleza? Então, um grande abraço aí e até nosso próximo vídeo. Deus o abençoe.